Ainda sobre o 357, eu trago aqui no material de vocês, no slide 72, uma lição doutrinária do Marinoni, né? E ele diz que, na linha de contratualização do processo civil, o novo código permitiu ainda que as partes apresentem uma delimitação consensual das questões de fato e de direito para uma homologação pelo juiz, né? Isso vem previsto, pessoal, no 357, parágrafo 2º, ou seja, as partes já apresentarem para o juiz uma organização, uma delimitação das questões de fato e de direito, bem como das provas a serem produzidas, apenas para que o juiz homologue aquele acordo, tá? Então as partes já fizeram um acordo. Essa é a tal contratualização do processo civil. As partes fazendo uma espécie de contrato a respeito de como será a instrução probatória do seu processo, tá? E nós vamos ler o 357, parágrafo 2º, logo na sequência. Mas diz ainda o Marinoni que, então, o código agora autoriza que as partes apresentem para o juiz um acordo sobre as questões de fato e de direito, né, as provas a serem produzidas para que haja uma homologação judicial, sendo claro, porém, que o consenso entre as partes não afasta a possibilidade do juiz de determinar uma prova diversa daquela que foi acordada pelas partes, né? Porque seria ineficaz qualquer acordo, qualquer disposição das partes sobre os poderes instrutórios do juiz na forma do 370, né? O 370 diz que o juiz pode produzir prova de ofício, né? Então, as partes, diz aqui o parágrafo 2º do 357, que as partes podem apresentar ao juiz para homologação delimitação consensual das questões de fato e de direito a que se referem os incisos 2 e 4 desse artigo 357, a qual, se homologada, vincula as partes e o juiz, tá? Então, se as partes fizeram um acordo delimitando que naquele processo só serão produzidas prova testemunhal, cada uma das partes terá direito a ouvir 3 testemunhas apenas, abrindo mão de outras, de mais testemunhas, abrindo mão do direito de prova pericial, e esse acordo, essa delimitação consensual entre as partes, né, das questões de fato e de direito que serão objeto então só da prova oral, né, e não de prova pericial, uma vez homologada pelo juiz, ela vincula as partes, tá? E vincula o juiz também, mas sendo claro que as partes, elas não têm direito de contratualizar, ou seja, de fazer um acordo com relação aos poderes instrutórios do juiz, tá? Qualquer acordo nesse sentido seria nulo, seria ineficaz, não surtiria qualquer efeito, né? Uma vez de que as partes estariam extrapolando o poder de negociar com relação aos seus direitos. Elas não podem negociar com relação aos poderes instrutórios, aos poderes do juiz, né? Elas estariam cometendo um excesso nesse acordo, nessa delimitação consensual. Então, nesse sentido, tá? O juiz, ele pode determinar qualquer tipo de prova. O juiz não está preso à delimitação feita pelas partes, porque nos termos do 370, ele pode determinar provas de ofício, né? Até mesmo no final da instrução, se ele entender que alguma dúvida ficou, né? Alguma prova pode ser produzida ainda para sanear essa dúvida, para acabar com essa obscuridade no processo, ele vai poder determinar de ofício essa prova, né? Por exemplo, uma inspeção judicial, independentemente de uma das partes ter requerido, né, essa modalidade de prova, ok? A respeito da organização do 357, né, conforme menciona aí o material de vocês, 2 sentidos de organização que são tomados pelo juiz. Primeiro, as questões pendentes, aquelas capazes de impedir uma análise de mérito, né? Aqueles vícios processuais e que serão então saneados, tá? Então o juiz faz esse saneamento após encerrado o contraditório, né? Após tomadas as providências preliminares ou não tomadas as providências preliminares, se for o caso ou não delas, né? Não sendo o julgamento imediato, o juiz vai organizar saneando o feito, corrigindo os possíveis vícios ali que possam atrapalhar a análise de mérito, o enfrentamento do mérito
e, consequentemente, a prolação de uma sentença definitiva, né? E tem por objeto também organizar o que será analisado para frente, aquelas questões, né, que precisam ser, então, delimitadas, organizadas, questões de fato de direito, para que a instrução probatória permita uma adequada apreciação do mérito, né, para que depois da produção da prova o juiz consiga analisar o mérito e promova, então, um julgamento justo. Né, que essa é a entrega da prestação jurisdicional, né, o nosso acesso à justiça, é acesso a uma tutela jurisdicional justa, né, então é nesse sentido que o juiz organiza todo o processo, o que já existe e o que ainda será feito para frente, ok? Primeiro sentido, então, né, mencionado no inciso 1, o sentido retrospecto, que seria o que já existe no processo, e diz o inciso 1 que o juiz, nessa decisão de saneamento e organização, resolve questões processuais pendentes, se possível, se houverem, né, saneando elas, acabando com essas possíveis pendências capazes de atrapalhar a análise de mérito, né? Então, é nesse momento que o juiz faz de maneira definitiva, né, esse saneamento e organização do feito, ok? Inciso 2, 3 e 4 e 5, ele organiza para frente, né, no sentido prospectivo, porque ainda irá ocorrer no processo. E o que diz o inciso 2? O juiz organiza no sentido de delimitar os fatos sobre os quais recairá a atividade probatória. O inciso 2, né, menciona lá que especificando os meios de prova a serem utilizados, tá? Então, o 357 já fala a respeito da especificação das provas, tá? Na parte final aqui do inciso 2, certo? Além de delimitar os fatos, especificar as provas que recaem sobre fatos aí, controversos, né, pertinentes e relevantes à análise do mérito, é nesse momento também que o juiz organiza com a definição do ônus da prova, a distribuição do ônus da prova dentro do processo, tá? Através lá da regra do 373, né, a regra de que quem alega prova aquilo que alega no processo. Autor prova o que alega na inicial, réu prova o que alega na resposta, né, na contestação, na reconvenção, certo? Então, nos termos do inciso 3, ele também faz, nesse momento de organização do processo, o juiz distribui o ônus da prova, tá? Distribui ou redistribui, né, como a gente vai ver, que tem assento nos parágrafos aí do 373, tá? Também faz a organização nos termos do inciso 4, delimitando as questões de direito relevantes para a decisão de mérito, tá? Então é nesse momento que o juiz também verifica qual é o direito aplicável, né? As questões relevantes para que a produção da prova possa ser feita levando em consideração o direito aplicável, né? E nos termos do inciso 5, ainda faz parte da organização, se necessário, o juiz designar uma audiência de instrução e julgamento, tá? Então, é necessário, quando precisa ouvir o perito em esclarecimentos, né, da perícia, esclarecimentos quanto ao laudo pericial, tá? Então, o juiz pode marcar a audiência e convidar o perito para comparecer, para prestar esses esclarecimentos de maneira oral. Ele pode designar uma audiência de instrução e julgamento para ouvir as partes em depoimento pessoal, para ouvir testemunhas arroladas pelas partes, né? Então, nesse caso, a audiência seria necessária quando essas provas são aí cabíveis, relevantes, né? E incidem aí sobre questões importantes na análise do mérito, né? Fatos controversos que são importantes no julgamento pelo juiz, ok? Ainda sobre o 357, o parágrafo 1º menciona a respeito da organização por escrito, como nós vimos, né? Diz o parágrafo 1º, nós já comentamos, mas diz assim: realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes no prazo comum de 5 dias, findo o qual a decisão se torna estável, tá? Então, uma vez feito o saneamento pelo juiz,
as partes elas podem pedir esclarecimentos, tá? Ou da mesma forma, não só buscar esclarecimentos, elas podem pedir ajustes nessa organização feita pelo juiz, nessa delimitação de questões de fato e de direito feitas pelo juiz nessa fase do processo, tá? Como isso vai poder ser feito num prazo comum de 5 dias, a parte ela vai então ingressar com essa petição solicitando ajustes ou pedindo esclarecimentos, tá? Se ela não faz, ou seja, o prazo é comum ainda, ou seja, corre para ambas as partes ao mesmo tempo. Se elas não pedem esclarecimentos ou ajustes, essa decisão de organização ela se torna estável. Tá? Ou seja, ocorre a preclusão, não há mais a possibilidade das partes requererem, a não ser em sede de recurso, tá? Porque perante o juízo de primeiro grau, ela não pode mais contestar a decisão do juiz, ela não pode mais aí refutar, né, contrapor-se à decisão do juízo de primeiro grau. Ela só pode discutir essa questão da delimitação das questões de fato, possíveis ajustes cabíveis ali, né, caso ela recorra desta decisão. E essa decisão ela vai recorrer quando? Só no momento da apelação, porque o código não menciona como hipótese de agravo de instrumento, ela não está no rol do 1015, ela não está no rol de outras hipóteses aí para serem atacáveis por agravo. Então, nesse caso, se a parte não pediu a modificação por parte do juiz no prazo de 5 dias, ou ela pediu e o juiz negou, ela pode recorrer da decisão, mas ela vai poder recorrer da decisão só quando for apelar da sentença, né? Da sentença final, então, é que ela vai poder abrir um tópico lá na sua apelação para discutir essa questão. Ou nas razões de apelação, se for no caso recorrente, ou nas contrarrazões de apelação, caso esse questionamento, essa discussão quanto à organização do processo seja feita pela parte recorrida, né? Se for recorrente, razões de apelação. Se for recorrido, contrarrazões de apelação, eles vão alegar essa questão, tá? Vale lembrar que se a decisão do juiz nesse momento for de redistribuição do ônus da prova, tá? Ou seja, ele não vai aplicar a regra do 373, mas ele vai redistribuir, ele vai inverter o ônus da prova naquela ação, naquele processo judicial. Essa decisão de redistribuição do ônus, ela é atacável por agravo, tá? Porque essa diz lá o 1015, inciso 11, que essa decisão ela é imediatamente recorrível por meio de agravo de instrumento, né? Vamos ao 1015. O 1015 diz então que cabe recurso de agravo de instrumento na hipótese de cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem, inciso 11, sobre redistribuir o ônus da prova na forma do 373, parágrafo 1º. É o 373, parágrafo 1º, que fala da exceção à regra do 373, inciso 1 e 2. Né? O 373, 1 e 2 fala da regra de produção de provas, ou melhor, o ônus da prova nos processos é de que o autor prova o fato constitutivo do seu direito, inciso 1 do 373, inciso 2, o réu, o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, tá? Então, quando o juiz ele redistribui o ônus da prova, na forma prevista aqui no parágrafo 3º, né, desse artigo, desculpa, parágrafo 1º desse artigo, diz assim, 373, nos casos previstos em lei, como por exemplo nas ações de direito do consumidor, está previsto lá no CPC, no CDC, a possibilidade de inversão do ônus, tá? Ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo, qual o encargo? De produção de provas, tá? Nos termos do CAPT, ou também a maior facilidade de obtenção da prova de fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, ou seja, redistribuir, né, reorganizar, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi distribuído. Essa é a chamada distribuição dinâmica do ônus da prova, é um princípio do nosso processo civil atual,
que traz hipóteses não apenas mais legais para a inversão do ônus, né? Essas hipóteses previstas em lei, como na ação de direito do consumidor, mas traz hipóteses agora, essa hipótese do parágrafo 3º é uma hipótese judicial, que ficará a cargo do juiz, analisando as peculiaridades do caso, da causa, né? E verificando a impossibilidade ou uma excessiva dificuldade de uma das partes, ou melhor, daquela parte que tem o ônus, de produzir a prova, né? Ou seja, para ela é praticamente impossível ou será muito mais difícil produzir a prova, ou uma maior facilidade da parte contrária em produzir a prova, o juiz então poderá fazer a inversão do ônus da prova, né? Para que aquele que tenha maior facilidade traga a prova ao processo. Para aquele então que tenha a impossibilidade ou uma maior dificuldade, não seja prejudicado por essa dificuldade na produção da prova, não consiga se desincumbir deste ônus e aí sim seja prejudicada, tá? Então essa é a possibilidade da redistribuição do ônus, ou o que se chama de inversão do ônus da prova, né? E se o juiz, nessa decisão de organização do processo, ele, na distribuição do ônus, ele resolve redistribuir de maneira diversa da regra do autor prova o que alega e o réu prova o que alega, essa decisão interlocutória, se a parte não concordar com a inversão do ônus, ela deve recorrer de imediato, né, ingressando então com um recurso de agravo de instrumento nos termos do 1015, parágrafo, inciso 11 do CPC, ok? Volto no próximo vídeo para falar um pouquinho mais disso, tá?